Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao evento Carreiras em Perspectiva 3, cuja temática dessa edição é Carreiras e Relações de Trabalho em Tempos Neoliberais. É uma grande alegria recebê-los, né? As inscrições que nós tivemos tanto na modalidade online quanto presencial, né? Temos participantes também presencialmente na Escola de Administração. E nós gostaríamos de agradecê-los por todas as inscrições. Esperamos que seja um momento bastante importante, né, de muita relevância para o nosso aprendizado mútuo e também para despertar, né, instigar reflexões, né, acerca desse tema tão relevante. Nós gostaríamos também de agradecer aos apoiadores, né, que possibilitaram com que esse evento ocorresse. Esse evento está sendo promovido pelo OIC, que é o Observatório Internacional de Carreiras. E nós temos como apoiadores o projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades de Passo Fundo, a Escola de Administração, o Programa de Pós-Graduação em Administração da URGS, o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo e o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Todos eles nos apoiando, né, e viabilizando que esse evento pudesse ocorrer. Antes de nós apresentarmos os nossos convidados, gostaríamos também de fazer algumas combinações e repassar algumas orientações em relação à dinâmica do evento. Então, num primeiro momento, né, o nosso palestrante fará uma explanação inicial. Depois dessa explanação, nós abriremos para as considerações da nossa mediadora, e abriremos na sequência para as perguntas, né, dos participantes, perguntas, comentários, interações. É muito importante que vocês escrevam as suas interações através do chat, que será mediado pela nossa colega Cláudia Concolato, tanto presencialmente quanto através da participação online. E nós pedimos que durante o evento, né, até chegarmos nesse momento, todos mantenham os seus microfones desligados, e, se possível, as câmeras abertas, né, para que nós possamos nos ver, né, ainda que virtualmente possamos nos reencontrar. É um momento de sempre grande alegria, né, para nós também nos revermos. Feitas essas combinações, qualquer dúvida pode ser encaminhada no chat, qualquer dificuldade também estaremos atentos para auxiliá-los. E agora, então, passando para a apresentação dos nossos convidados, né, o nosso palestrante é o professor Francisco Santos Filho. O professor Francisco é psicanalista, doutor em método psicanalítico e formações de cultura pela PUC de São Paulo. Ele é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo, fundador do projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades de Passo Fundo, que também é um dos nossos grandes apoiadores. E a mediação será realizada pela professora doutora Andréa Poletta Ultramari, que é nossa professora da Escola de Administração e do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É investigadora colaboradora dos sócios e SEG da Universidade de Lisboa e membro do Comitê Científico da área de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho da ANPAD, na gestão 2021 a 2023. Além disso, a professora Andréa também é coordenadora do grupo de pesquisa do Observatório Internacional de Carreiras, o OIC, que é responsável pela organização do evento. Então, passo a palavra ao professor Francisco e desde já agradeço. Oi, pessoal, boa tarde para todos. Estão me ouvindo bem? Tá. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao convite feito pelas colegas Andréa, pela Cristiane, pela Cláudia, que estão trabalhando aqui, né, nesse programa, ao qual me honra muito comparecer, que já faz 50 anos, por essas datas agora, né, o programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também ao Observatório Internacional de Carreiras, cujo trabalho de pesquisa com esse importante espaço
simbólico da vida humana, o trabalho tem sido incansável e realmente muito profundo. Bom, eu vou apresentar para vocês são ideias, não são conclusões, e elas se baseiam num texto recentemente publicado na revista Educação e Sociedade, foi composto em parceria com os colegas Cláudio Dal Bosco e Luciana Serra, que está aqui conosco, acrescido de alguns desenvolvimentos posteriores. São 3 partes. Uma revisão do que vem a ser a racionalidade neoliberal, a sustentação da ideia de que a racionalidade neoliberal necessita de um apagamento do outro para tocar o seu projeto de ocupação de corpos, de mentes e de vidas, e um reexame da noção de perversão, para verificar se esse conceito ainda pode entregar algo de significativo para compreender o laço humano na realidade atual. Tal exame, que parte da posição freudiana sobre a ética e a categoria do semelhante, servirá também como contraponto, que dá sustento à formação humana e à educação, frente à barbárie e à indiferença. Traço cada vez mais característico da sociedade contemporânea. Em uma cultura da indiferença, falha a possibilidade de reconhecimento do semelhante, dando lugar a práticas relacionais de cunho perverso, pragmático e utilitarista, perfeitamente adequadas ao neoliberalismo. Sintetizar em poucos minutos o problema dos efeitos do neoliberalismo sobre a subjetividade humana é impossível. Tal é a complexidade que assume o jogo dos protagonistas no laço social, que não comporta simplificações. Sabemos que o neoliberalismo é sustentado por pessoas comuns que o perpetuam, justamente em razão do impacto que sua lógica tem sobre a formação desses sujeitos. Ou a pessoa adoece, ou perpetua. Ainda assim, frente ao predomínio de certos modos de subjetivação em cada época, existem a resistência dos sujeitos e dos coletivos, assim como contradições, contrapontos e brechas no interior do próprio sistema. O sujeito e o tecido social se transformam mutuamente. Freud advertiu essa indissociabilidade, ressaltando a falsa oposição entre o individual e o laço social. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, lançou o desafio. Ninguém existe e ninguém faz nada sozinho. A proposição freudiana comprometeu a psicanálise com o laço social e com seu estudo aprofundado. Em qualquer tempo, mas especialmente no nosso, confrontado com a peculiar falta de escrutínio dos conteúdos da rede social e com fake news, a superficialidade e a ingenuidade são perigosas como formas de enfrentamento da realidade. Imersos nessa superficialidade, cada um se exime da responsabilidade de verificar criticamente aquilo que ouve e lê, repassando alegremente o produto tal qual foi recebido. Fazendo paradoxo com as práticas violentas, excludentes e devastadoras do neoliberalismo, curiosamente, o que resta da subjetividade em nossa época exibe uma felicidade e um otimismo vazios tão próprios desse nosso tempo. Na rede todos amam, são felizes e todos desejam o melhor. Marketing existencial que cria um clima de ocultamento da verdade, desejável ao espírito do nosso tempo. É isso que leva Pondé a afirmar que o contrário do otimismo não é o pessimismo. O pessimismo é o gozo da desgraça. O contrário do otimismo, e o contrário do otimismo é a
profundidade. É ela que nos convoca ao exercício do intelecto como meio de alcançá-la. É por isso que faz sentido reler os clássicos. Eles são um antídoto para esse perigo e para outro perigo, aquele da ingenuidade, que dá ao sujeito a oportunidade de esquivar-se frente, por exemplo, ao desastre da realidade brasileira, dizendo: eu pensei que era outra coisa, eu não sabia que ia dar nisso. Para Bleichmann, a ingenuidade, embora se apresente como virtude, consiste numa esquiva das evidências para colocá-las a serviço de um desmentido da realidade e disso tirar proveito próprio. Ela encobre uma cumplicidade inocente, entre aspas, com os patrocinadores do terrorismo do Estado, ladrões dos bens públicos, vilipendiadores da cultura, da educação, da saúde, do ambiente e da justiça. A saída está no pensamento crítico e no exercício da racionalidade como instrumento de apropriação da realidade, convertendo o intelecto no contraponto àquilo tudo que, em cada época, produz cegueira. Não resta dúvida sobre a prevalência da integridade psíquica e do papel da universidade na preservação da formação humana nesse processo. É isso que nos traz aqui, uma tarde em que joga o Brasil, daqui a pouco mais, a discutir esse assunto. No ano de 1927, Freud debateu com seu amigo, pastor Pfister, a respeito do estatuto psíquico das representações religiosas e seu significado na vida humana. O futuro de uma ilusão termina com um elogio à ciência e ao método científico, ao mesmo tempo em que faz referência às dificuldades que a ciência encontra na construção do processo de conhecimento. As pessoas se queixam caso a ciência exibir alguma incerteza e não entendem que a modificação das opiniões científicas são resultado do seu desenvolvimento e não um malogro. E que a construção da verdade consiste numa lenta e trabalhosa apropriação da realidade. Situação muito distinta da que vivemos no Brasil atual, onde é possível ter verdades em qualquer lugar, mesmo que alheio à investigação científica. Perdemos a noção da proporção existente entre trabalho investido e resultado. O resultado deve vir antes de qualquer trabalho e pronto, de preferência. Em razão disso, inauguramos a era de inventar verdades, de comprar a vida pronta através de discursos feitos, na era da repetição desses discursos, de sua proliferação em progressão geométrica, numa rede robotizada, e numa era em que o pensamento foi destituído de valor ou é sistematicamente recusado. O obscurantismo, que é a denominação que se dá a essa tendência, é uma quitanda que vende ilusões, baseadas no negacionismo e no revisionismo de verdades científicas instituídas. E, enquanto isso, no palco das trocas humanas, as relações fraternas, estruturantes do vínculo solidário, encontram-se desvalidas pelo apagamento progressivo do outro, onde um fragilizado coletivo cede lugar a um individualismo feroz. Neoliberalismo e obscurantismo não são sinônimos e nem sempre estão associados. O neoliberalismo pertence à história recente do capitalismo. O obscurantismo aparece em diferentes momentos históricos, normalmente associado a alguma forma de fundamentalismo, sempre com a finalidade de fulminar o pensamento crítico. No atual contexto brasileiro, ele serve aos interesses da racionalidade neoliberal e dá sustento à aliança entre ser conservador nos valores e liberal na economia, que se materializa numa combinação esdrúxula de barbarização cultural, virulência política, reacionarismo nos costumes
e primitivismo neoliberal na economia. Conforme Safatli e colaboradores, e aí já entrando na segunda parte do trabalho, que é a racionalidade neoliberal, o neoliberalismo surgiu como resposta aos mecanismos de controle econômico do Estado que predominavam logo depois da Grande Depressão, em 1930, 29 e 30. E um pouco antes também. E surgiu apoiado em teorias que trouxeram o problema da liberdade para o centro da atividade econômica. O termo em si passou a ser usado em 1938, no meio de esforços para restaurar as bases do liberalismo. Esse esforço compreendia um diagnóstico dos valores da sociedade da época, seguido de um exame das possíveis ameaças a esses valores, especialmente aquela representada pelo socialismo. Para Dardot e Laval, o neoliberalismo difere do liberalismo clássico como prática de governo, que é o neoliberalismo se centra num estado mínimo. Desculpem, o liberalismo, não o neoliberalismo. O liberalismo, como prática de governo, se centra num estado mínimo, mas existente, na racionalização de custos desse estado e na livre competição, baseada na competência. Já o neoliberalismo, não. Ele consiste num sistema de poder mais dinâmico e difuso, diversificando-se e multiplicando-se numa impressionante capacidade de se renovar e se auto-reforçar. Ele vai além das práticas políticas tradicionais do liberalismo, como austeridade monetária, desregulamentação trabalhista e diminuição do compromisso social do governo, para instaurar uma racionalidade política que rege as relações humanas, estabelecendo novos regramentos sociais que transmutam silenciosamente sociedades e pessoas. Dá as cartas no mundo econômico, estabelecendo 3 princípios centrais. Primeiro, concorrência darwinista que garante a qualquer preço a vitória do mais forte, sem compaixão e sem solidariedade. Segundo, eficiência objetivada pela parafernália dos meticulosos instrumentos meritórios de avaliação por desempenho, no qual o primeiro desaparecer é precisamente o humano, uma vez que é subjetivo demais para se encaixar nesses padrões de medida. E, por fim, terceiro, a busca obsessiva, metódica e friamente calculada por lucros cada vez mais gordos, fechando os olhos para o desastre humano e ambiental que causa e privando das condições mínimas para uma vida digna quase 2/3 dos seres humanos que habitam o planeta. Impulsionado pela colonização econômica, o neoliberalismo invade as esferas íntimas da subjetividade humana, criando um modo de vida propriamente neoliberal. Aquele do sujeito empreendedor de si mesmo, que deve gerenciar sua vida, organizar seu tempo, viver no presente e projetar seu futuro segundo os moldes desses 3 princípios já acima anunciados. Para os autores, o reflexo de décadas e décadas de práticas governamentais neoliberais nos vínculos humanos foi a corrosão das estruturas que se baseiam no trabalho coletivo, cooperação entre iguais e nas relações fraternas. Suporte fundamental para que uma sociedade construa defesas contra a expropriação dos direitos. Em seu lugar, instaura-se um individualismo fomentado pelo medo de que a próxima crise seja pior ainda, produzindo uma espécie de cada um por si e salve-se quem puder. Da mesma forma que se enfraquecem as estruturas simbólicas que sustentam o coletivo, se esvazia o espaço público
e a participação política naufraga pela perda de sentido, fomentada pela crescente suspeita de que nada vai adiantar e que ninguém pode parar esse trem que vem ladeira abaixo. O único modo de sobreviver é achar formas eficazes de correr rápido para salvar a si e aos seus do atropelamento. O resto que se vire. A utilização da expressão resto aqui não é gratuita. O excedente de desocupação humana fulmina o laço social construído com o cimento da solidariedade. O valor vital da modernidade, transformando o espaço público num picadeiro de apropriações individualistas, onde quem pode mais fala menos. Na esfera da subjetividade, o neoliberalismo destrói, sem piedade, os laços originários que mobilizam os esforços dos seres humanos na direção da solidariedade social. A sociedade se converte, então, no palco de luta entre homens e empresa, capitais humanos digladiando-se por um lugar ao sol, deixando atrás de si um rastilho de ressentimento, cólera e ódio nunca vistos. Nós, hoje, nesse momento, estamos todos surpresos com isso, vivendo o que está acontecendo aqui no nosso país. Esse terreno fertiliza o florescimento do anseio por governos autoritários, que, na força e com mão de ferro, põem uma ordem no caos estabelecido, levando ao incremento do maniqueísmo e a posições políticas extremadas e em confronto, todas empobrecidas, porque repousam em lideranças personalistas e ou populistas, e não no esforço consolidado na experiência coletiva. Esse sistema destroça a democracia e a própria ascensão dos regimes autoritários de extrema-direita é propiciada com apoio popular que, avançando na direção da maior concentração de renda, terminam por encurtar ainda mais a desigualdade de oportunidades públicas e sociais, fazendo aumentar a fome, miséria e pobreza. Nesse contexto de precarização econômica crescente, ocorre simultaneamente a precarização da formação cultural, solapando as bases educacionais e morais que sustentam as formas democráticas de viver. O neoliberalismo, na sua versão tupiniquim, é mais violento, explicitamente agressivo, militarizado, com milícias armadas, reacionário e obscurantista. Essa mutação parece dar lugar a uma significativa perda do pudor. Mandatários públicos exibem sua nova liturgia com orgulho e gozo. Ou seja, defende-se abertamente regimes totalitários, o armamento da população, vilipendia-se a ciência, a pesquisa e a educação, defende-se a violência e a tortura como mecanismos válidos no controle governamental da ordem pública, idolatram-se os protagonistas desse submundo e se anuncia abertamente o que antes o pudor impedia em razão de um resquício de vergonha ainda existente ligada ao que sobrava de certos valores humanos fundamentais. Esses valores caíram por terra e, em seu lugar, se instalaram o personalismo populista, o familiarismo, a mentira e uma incontinência verbal notável. Tudo isso feito dentro da ordem constitucional e com a população, através de seus representantes, validando essas ações. O avanço do anti-intelectualismo, sustentado pela aliança esdrúxula entre o neoliberalismo primitivo e o conservadorismo autoritário, provoca fortes reações ideológicas contra o pensamento crítico
visando excluí-los sem escrúpulo do financiamento público e da participação na esfera pública, ameaçando assim a vigência da democracia como valor moral que cimenta as formas de vida das novas gerações. A racionalidade liberal, neoliberal, opera silenciosamente dentro do dispositivo desempenho-gozo. Para Safatli, passamos do discurso social repressivo, que era dominante na modernidade, que era um discurso destinado a produzir bons trabalhadores ao custo de sacrificar uma parte dos seus desejos, para uma outra lógica, que é aquela de que, para estarmos bem adaptados à nossa sociedade, precisamos ser consumidores competentes. O autor observa que o sentido da vida e do porvir são ordenados conforme esse novo ideal, que é o consumo, condição da existência e da inclusão social, sem que haja nenhum limite nos meios para alcançá-lo. Trabalho e produção ainda se mantêm como paradigmas da racionalidade social, mas a centralidade dos processos de socialização se deslocou em direção ao consumo. Ainda que, do ponto de vista subjetivo, não exista um objeto vendável capaz de satisfazer o desejo. O desejo não pode ser satisfeito com coisas. O desejo só pode criar mais desejo. Mas o sistema insere aí uma coisa que vende a ideia de que sim seria possível satisfazer. Alemã aponta que o neoliberalismo é o primeiro regime histórico que tenta, por todos os meios, alcançar a mais fundamental dominação simbólica. Ou seja, colonizar os corpos e capturá-los pela palavra em uma dependência estrutural. Nenhum outro sistema econômico logrou tocar de tal maneira a própria constituição do sujeito, alterando e produzindo uma nova economia psíquica que se torna hegemônica na cultura. As complexas modificações da circulação do capital e dos produtos na sociedade neoliberal trouxeram, além de mudanças econômicas, uma profunda transformação do universo simbólico, impactando os processos de socialização e de subjetivação. Para o sujeito contemporâneo, a renúncia deixou de significar um organizador social, um ordenador social, para converter-se em um ataque às liberdades individuais. A renúncia é um ataque à liberdade do sujeito, e não mais um ordenador social. Sequestrada, a noção de liberdade assim constituída, que deveria estar ligada à responsabilidade com o semelhante, sofreu uma mutação. Foi capturada pelo individualismo e transfigurou-se numa máscara que esconde, com expressões como liberdade de ação, liberdade de pensamento, liberdade de escolha, liberdade de expressão, esconde o anseio do exercício bruto do poder. A ordem que emana dessa liberdade sequestrada é a busca incessante pelo gozo individual. Para Dardot e Laval, essa posição subjetiva dá lugar ao sujeito colonizado pelo dispositivo desempenho-gozo, que deve produzir sempre mais e gozar sempre mais, conectando-se diretamente com um mais de gozar que se tornou endêmico. O imaginário neoliberal, portanto, se auto-perpetua, deformando os modos de amar e de trabalhar. Nessa perspectiva, a incapacidade de fazer resistência ao consumo irrefreável assume um caráter pulsional, ou seja, não é regido pela utilidade nem pelo prazer.
O que move o sujeito para o consumo são os objetos pulsionais mandatários do gozo. E o desejo, já colonizado pela racionalidade neoliberal, se deixa levar por um alienante movimento de repetição, paradoxo de uma racionalidade que não raciocina. Essa modalidade de gozo não permite subjetivação. O resultado disso é o que Bleichmann chama a derrota do pensamento. Segundo a autora, a derrota do pensamento não diz respeito a prejuízos intelectuais. Trata-se, antes, de um vazio de significação, de uma total indiferença quanto ao conteúdo ético da ação do sujeito, frente a si mesmo, frente ao semelhante e frente ao mundo. Não que o sujeito não saiba o sentido daquilo que faz, mas um desmentido tenaz provoca uma falha na capacidade de reconhecer o efeito moral daquilo que ele faz. Isso lhe quita as condições para lidar com as dificuldades e os sofrimentos que incluem o semelhante. Incapaz da compaixão necessária para vislumbrar o bem-estar coletivo e de reunir esforços para construir um imaginário social que recompõe a esperança de construir valores e ideais que combatam a desumanização. Sobre o princípio da ética em Freud e a questão da perversão. Freud esboçou, em 1895, as linhas gerais da ética, de uma ética, em seu texto chamado Projeto para uma Psicologia Científica. Tratando das primeiras experiências do bebê humano em sua relação com o mundo e com o semelhante que o cuida, chamou a atenção para o estado de desamparo primordial do recém-nascido. Nessa situação, impossibilitado de prover por si mesmo as operações básicas que lhe permitiriam sobreviver, o bebê depende inteiramente que alguém assuma seus cuidados e as realize para e por ele. Assim, quando uma pessoa experiente é capaz de perceber o estado de desamparo, desconsolo em que se encontra o bebê, quando logra interpretar sua desordenada e ineficaz agitação motora acompanhada de choro, para nela ver uma mensagem, é só então que o bebê sentirá o consolo de encontrar vias adequadas para satisfazer suas necessidades. Essa dimensão da função materna, denominada de função do entendimento por Freud, inaugura o vínculo da mãe com o bebê e realiza, mediado por palavras e atos de cuidado, um delicado gesto de inclusão deste pequeno no mundo humano. Essa complexa sucessão de acontecimentos e ações fundantes leva Freud a afirmar que o desvalimento inicial dos seres humanos, condição humana que nos toca a todos, é a fonte primordial de todos os motivos morais. Essa marcante intuição freudiana, carregada de profundidade ética incalculável, constitui o núcleo fundante da ética própria à formação humana em seu sentido mais abrangente. O desamparo inicial do bebê humano é paradigmático da própria fragilidade que acompanhará o ser humano ao longo de toda a sua vida, mostrando-se de diferentes formas e intensidade a cada tempo. Todo ser humano experimenta esse desamparo e a maneira como cada um enfrenta a sua condição de fragilidade varia muito, podendo acentuar o desejo de domínio, arrogância e onipotência em alguns e de submissão e obediência servil em outros. É por isso que se coloca no âmbito da ética formativa
a questão do amor a si mesmo, em contraponto com o reconhecimento do semelhante, como tarefa educacional importante e central, visando assim a construção democrática do espaço público e do viver junto. O texto de Freud assinala que o desamparo inicial põe, já na infância precoce do ser humano, o problema ético da relação com o outro, representado paradigmaticamente nessa relação entre o bebê e o adulto de referência próximo. Compreendemos com Freud que os motivos morais brotam do núcleo subjetivo, cujo centro ético é a inclusão e o reconhecimento do semelhante. O semelhante é o ordenador vital do processo de humanização. O adulto cuidador vê no bebê um semelhante humano e o resgata de seu desamparo. O bebê, retroativamente, na medida em que adquire condições de representar psiquicamente o mundo e os objetos que vivem nele, reconhecerá nesse semelhante esse ato fundamental, que é: quando poderia fazer o que queria, quando tinha poder para decidir sobre seu destino, fazer o que quisesse com sua vida, inclusive produzir dano. Tudo o que fez foi acolhê-lo no mundo, incluí-lo no universo humano e dar-lhe lugar significativo em seu viver. Isso implica o reconhecimento de que ninguém existe sozinho e que, em toda relação interhumana, o fundamento ético orientador é o reconhecimento do semelhante, seu lugar, suas peculiaridades, suas prerrogativas e suas contingências. É urgente reinterpretar e reatualizar esse fundamento inclusivo da ética que foi esboçado por Freud, para que ele seja a base de um novo pacto normativo das relações humanas, um pacto civilizatório, e se converta no princípio orientador da função de proteção e justiça que deve ser desempenhado pelo Estado no campo dos direitos humanos, no laço social do mundo contemporâneo. Fica claro que a ética que vigora no interior do laço social proposto pela racionalidade neoliberal subverte inteiramente o princípio freudiano que aponta a ética, cujo sustento subjetivo repousa no reconhecimento do semelhante. Se o semelhante sofre um processo de apagamento necessário para a ocupação de corpos, vidas e mentes, né? Se o semelhante sofre esse processo de apagamento, deixando de existir como categoria interna que dá base a uma posição ética, abre-se caminho para um tipo específico de gozo sem limites que se derrama sobre o outro, já reduzido a uma condição de coisa. Ao fomentar calculadamente formas cada vez mais individualistas de vida, enfraquecendo a solidariedade social, a racionalidade neoliberal provoca a um só golpe a destruição das capacidades que são indispensáveis para a formação do sujeito ético e solidário. Fechado soberbamente em si, sobre si mesmo, o sujeito contemporâneo expõe-se às mais diferentes formas de patologia social, política, entre as quais está a alienação. Sobre a perversão, tem aqui uma observação importante a fazer nesse tópico do trabalho, que trata da exteriorização de traços psíquicos vinculados à racionalidade neoliberal, cuja ocorrência é facilitada quando o laço social está sob a vigência dessa modalidade prescritiva, dessa lógica. São práticas discursivas e modos de se dirigir ao outro
que merecem ser examinadas sob a ótica do conceito de perversão. Lidam com variantes da violência simbólica, como a desqualificação, deboche, escracho, humilhação, e podem ter como motivo questões de raça, de gênero, ou batalhas de violência verbal, cujo triunfo a intolerância orgulhosamente chama de lacração, que é uma figura violenta da linguagem que designa o silenciamento do diferente. A natureza perversa dessas práticas nos obriga e demanda uma revisão desse conceito. No sentido, na direção de ampliar a noção de perversão para além da área restrita das práticas sexuais e fazê-la abarcar as peculiaridades relacionais do intercurso humano, tornando necessária uma revisão concisa do pensamento freudiano acerca da perversão para, depurando seu núcleo teórico, em torno do qual se organiza essa noção, chegarmos por fim, à ideia da perversão narcisista. Em Freud, nos 3 ensaios sobre uma teoria da sexualidade, o autor nos observa que a sexualidade se origina a partir da intervenção humana sobre o corpo do bebê, porque produz nesse corpo marcas que inauguram as zonas erógenas, criando assim ali a própria sexualidade. Inicialmente, essa sexualidade tem um caráter perverso polimorfo. Ou seja, o que quer dizer isso? Né? Que ela está inicialmente no pequeno, no infante, na criança, muito distante dos padrões socialmente ordenados do sexo genital, ao qual só conseguirá chegar após um tortuoso desenvolvimento e sem nenhuma garantia de que isso aconteça. A pulsão, portanto, pode ser considerada em sua essência como perversa, mas perversa no sentido ampliado e não no sentido restrito que a patologia confere a esse termo. Isso significa dizer que um largo trabalho de domínio sobre a natureza bárbara da pulsão precisa ser realizado pelo sujeito em seu processo de desenvolvimento e durante sua formação, coisa que não pode ocorrer sem a participação do semelhante. Muito embora Freud considere a manifestação perversa como restrita à vida sexual, ele também, em alguns outros momentos, faz ver que por trás desta jazem mecanismos psíquicos que ordenam e definem a própria estrutura do sujeito, ou seja, eles abarcam um espectro muito mais amplo do que seu comportamento sexual manifesto, para virem a formar parte da própria estrutura do caráter. É nesse sentido que nós podemos afirmar com Denis que, no campo do caráter, uma prática é perversa quando um sujeito abusa de outro para subjugá-lo e triunfar sobre ele. Isso exige englobar, no conceito de perversão, a perversidade relacional, que ocorre sempre que alguém impõe sobre o outro as suas modalidades de prazer sem levar em conta o que esse outro deseja. Quando subordinado ao desejo do prazer de uma única pessoa, o ato assume caráter perverso, porque nele reside justamente o apagamento do outro. O autor propõe chamar esse ordenamento subjetivo de perversão narcisista. Recamier já havia definido anteriormente a perversão narcisista, dizendo que ela não é uma perversão sexual, mas uma perversão moral. Ela consiste numa tendência ativa por parte do sujeito
de alimentar seu narcisismo às expensas do narcisismo do outro. Esse transtorno aponta um tipo de caráter em que a pessoa não tolera nenhum tipo de conflito interno e se alivia quando pode jogá-lo sobre o outro. Conforme Denis, o sujeito tende a mascarar a percepção e a profundidade de suas próprias falhas e déficits narcísicos, cultivando, para tanto, um enfrentamento muito particular com o outro, no qual, para poder se valorizar, ele ataca o eu de seu semelhante e goza observando seu desconcerto. Não é difícil constatar que, nesse cenário, o erotismo está totalmente ausente. Para Denis, esse tipo de perversão, se não é forçosamente antissexual, é seguramente anti-amorosa. Biermann, num ensaio chamado Pacto Perverso Biopolítica, abordou a perversão pelo ângulo do desejo de fazer o mal. Recorrendo a Stoller, o autor refere que tal perversão se plasma em razão de experiências traumáticas precoces sofridas pelo sujeito e que produzem um sentimento de insuficiência de ser. Esse profundo sentimento de desalento e desvalor, que permanece inconsciente, libera uma enorme quantidade de ódio e inveja na vida psíquica do sujeito. O resultado disso é um desejo de fazer mal e estragar o outro a qualquer preço, a qualquer custo, destroçando todos os seus bens e fazendo com que sofra a mesma devastação no sentimento de si que ele próprio experimentou. O conceito ampliado de perversão, como se pode ver, serve como ferramenta crítica para discutir a aliança entre autoritarismo moral obscurantista e racionalidade neoliberal. Se uma das características centrais do caráter perverso é fazer mal ao outro, podemos indagar, por exemplo, o que ocorre quando um gestor público ou privado se torna indiferente ao sofrimento humano, expresso no depauperamento, no sofrimento ocupacional, que é o objeto de trabalho que o pessoal lida com as relações de trabalho e carreira, né? Quando ele é indiferente a esse depauperamento, ao sofrimento ocupacional, ou à fome, ou ao desamparo, ou ao adoecimento resultante do sofrimento no trabalho, por exemplo, e a angústia que isso dá porque enfrenta o sujeito com a própria morte. Seja ela a morte concreta ou a desesperança, que também é uma forma de morrer. Práticas perversas consistem na apropriação para gozo de alguém dos corpos e mentes dos outros sujeitos, transformando-os em instrumentos. São elas, essas práticas perversas, que dão lugar ao obscurantismo, que anda de braços dados e se alastra por toda a vida humana, andando de braços dados na esfera política com o totalitarismo e o populismo, na esfera econômica com o neoliberalismo, na esfera científica com a certeza, com a fabricação de soluções de vida que podem ser vendidas em farmácias ou em técnicas de coaching, o comércio da felicidade. Na esfera dos vínculos humanos, a perversão narcisista, a indiferença, o maniqueísmo e o fim do espaço coletivo. Destrinchar os laços espúrios entre a lógica neoliberal embrutecedora e os modos perversos de ação abre possibilidades para pensar a força do inconsciente na construção do laço social.
O laço amoroso é constitutivo da condição humana. E, ao ser construído com solidez e integridade nos tempos precoces da infância, desempenhará papel decisivo no equilíbrio psíquico e na formação humana subsequente. Um ser humano bem estruturado, psiquicamente, é condição indispensável para o desenvolvimento do julgamento crítico, autônomo, capaz de se opor ao obscurantismo e ao servilismo humano, social e político. Se na posição inicial de Freud não existe lugar para verdades prontas, a priorísticas, absolutas, se não servem dogmas inquestionáveis, se nenhum saber último e definitivo está presente, senão que o constante balanço do contraponto e o diálogo entre descobertas que deixam sempre uma brecha para a abertura de novas investigações, se isso acontece é porque nela o respeito pelos processos de construção do saber ficou preservado. Bom, o que eu queria dizer para vocês era isso. Vamos então ouvir também os comentários da André e depois a gente fica à disposição para perguntas. Muito obrigada, professor Francisco. É um grande prazer ouvir e, ao mesmo tempo, impactante, né, nós pensarmos em todos os tópicos, né, em todas as reflexões apresentadas. Agora, nós vamos passar a palavra à professora Andréa Ultramari, que é a nossa mediadora para suas considerações, e reforçamos, né, que os participantes podem encaminhar comentários e questionamentos via chat. Muito obrigada, professora Andréa. Estão me escutando? Sim, todos. Então, muito obrigada. Então, de imediato, então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer imensamente ao Francisco estar aqui hoje conosco, né, e futuramente também. Agradecer imensamente a Cláudia, a Cris e a Cíntia pela organização. Agradecer a plateia que nós temos online e a plateia aqui presencial também. Temos várias pesquisadoras do OIC aqui também, presencial nós temos a Liana, a Roberta, a Ana, da Cris e da Cláudia, e online nós também temos. Agradecer imensamente o apoio, então, do PPGA, que esse ano faz 50 anos. É importante colocar o papel da memória no lugar, né, da constituição dos sujeitos, dos laços, né, que sem a memória, o que nos constitui é a memória. Agradecer o CRP pelo apoio, ao OIC também, especialmente ao projeto, aqui também, né, presencialmente, a Luciana, a Doris, ao Francisco, a Cláudia, e ao PPGEDU também, da nossa querida Universidade de Passo Fundo, ao qual por muito tempo eu trabalhei. A URGS também e o nosso congresso também internacional da diáspora acadêmica brasileira, que também está apoiando. Dizer também que teve outros eventos também que nos precederam, já é uma história já construída e constituída, né? Em 2016 estive em Passo Fundo também no projeto para trabalhar, né? Então a gente já vem com um tempo trabalhando juntos. Dizer que eu fico muito feliz com essa interface que a gente pode constituir sobre um trabalho bastante robusto, né, e de pensamento árduo, né, duro, profundo, que a gente tem que fazer para estabelecer essas relações também de diálogo entre duas áreas que, de imediato, inclusive se inserem em áreas diferentes no próprio CNPq, e nós estamos aqui hoje, né, e sempre tentando fazer dialogar duas áreas que não estão no mesmo grupo de áreas do próprio CNPq, que é a área de humanas e a área de ciências sociais aplicadas, que é a área da administração. E que hoje, aqui, tantas outras vezes, a gente está tentando fazer dialogar, já há muito tempo, né? Bastante, né, Cláudia e Cris? E dizer que esse é uma característica grande do OIC, né, do próprio projeto, e do próprio Sócios, ao qual eu faço parte na Universidade de Lisboa.
Agradecer imensamente ao texto, ao Cláudio Dal Bosco, ao Francisco, à Luciana, né, e da profundidade teórica que está nos proporcionando colocar hoje em pauta. E já também de imediato dizer do meu desejo, e aí o desejo mesmo, né, não associado ao consumo, do meu desejo, que isso diga de laços futuros também, né? Inclusive com a Universidade de Lisboa, com a Universidade do Minho, onde estamos já de imediato estabelecendo laços, né? Agora para seminários em janeiro e fevereiro, né? Lugares em que eu venho estabelecendo contato, então, desde 2018. Às vezes eu me atrapalho, falta você olhar aqui. Bom, eu fiz algumas anotações aqui e que eu entendo que seja mais para suscitar o debate, né? Ao longo da tua fala aqui, Francisco, eu anotei uma palavra que eu acho que eu entendo que esteja muito em falta na área, assim, no que diz respeito a relações de trabalho, ao estudo em relações de trabalho e carreira. E eu diria que a área que seria uma palavra de alteridade, versus, né, o que a gente chamaria da onipotência, né? E eu vou dizer que isso também pode se instalar nos estudos em carreira também, né? De que se acredita, e aí eu estou tentando dialogar com a psicanálise, tá? Fazendo dialogar algumas teorias de carreira com o diálogo desse, né, com o que apresentou esse texto, que é que esse espaço, assim, né, pensando carreiras em contexto, há um contexto neoliberal vigente, né, da disputa, da concorrência, né, e da busca de sucesso, vamos dizer assim, a qualquer preço, que se coloca como, né, o lugar da onipotência. Eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, o lugar que eu quero, do jeito que eu quero. E que não se coloca, não se coloca o outro no outro daquela alteridade, ou da memória, ou do caminho que aquele outro, né, levou para estar naquele lugar. Seja esse outro gestor, professor, orientador, mãe, pai, né, colocando esse lugar do bebê, né, assim, desse outro que tem uma memória né, que ele teve um caminho para chegar até aquele lugar. Então, me pegou a palavra da alteridade, né, e ao contrário disso, o lugar da onipotência, né, que se pode fazer o que quiser. Tá? Que nega a alteridade do outro, vamos dizer assim. Tá? E aí, pensando, né, assim, na construção da verdade, né, que o texto traz logo no início, né, a construção da verdade é uma construção trabalhosa. Fazer carreira, construir carreira, ou construir as próprias relações de trabalho em um lugar, né, seja ele, né, presencial, online, é trabalhoso, leva tempo. Esse espaço coletivo, e vamos colocar até o espaço dos sindicatos, é um espaço trabalhoso. A conquista da luta sindical foi uma conquista trabalhosa, recheada de lutas. Né? O próprio novo sindicalismo mostra, né, na década de 79, 80, né, da grande luta em que o próprio Lula foi um dos grandes líderes desse processo, né, que ele conseguiu reunir milhares de pessoas dentro de um estádio de futebol. Né? Assim, essa luta desse espaço coletivo é uma luta muito trabalhosa, que levou muitos anos para ser construída e que está sendo, né, está se esvaindo, muito rapidamente. E para construir carreira também é um lugar trabalhoso. E o lugar da alteridade também é um lugar trabalhoso. Se a gente não faz esse esforço de encontrar a alteridade, né, a gente coloca tudo a perder e aí, bom, aí vem a onipotência e tudo mais. E aí me veio a pensar muito do que eu já venho conversando com um grupo, né, aqui, que é a própria Aliana, Cláudio, contigo, Francisco e Cris, que são essas novas carreiras, né, essas carreiras muito rápidas, né, ou as carreiras de influencers, né, que a gente vem apresentando, assim, em que basta abrir uma conta no Instagram ou onde for, e rapidamente se passa a falar sobre um assunto que eu nunca estudei e passo a falar desde a minha ideia, nunca jamais de uma relação com o outro, a partir de um monólogo da minha ideia, do que eu acredito que seja verdade, e aí uma distopia do que a gente está vivendo, que é uma lógica, né, de uma pós-verdade, ou, né, de uma distopia, de uma verdade que não existe, que é uma verdade própria.
Seja essa verdade construída no próprio governo, que a gente percebe, ou seja uma realidade construída fora do governo, mas nesses espaços, nesses microespaços neoliberais que se constituem no próprio influencer que abre uma conta como migrante, por exemplo, né, que é o que eu venho estudando, e passa a contar e conversar e resolver sobre qualquer assunto que nunca antes estudou sobre. E passa a ter 40, 50 mil seguidores, e passa a atravessar, né? Passa a fazer pessoas vulneráveis, porque não tem a noção de semelhante ou a noção do outro, passa a fazer milhares de vulneráveis atravessar o oceano, sem era nem beira, cair num país, né? Que pelo menos fala a língua, mas sem era nem beira, e tendo que acabar sendo até deportado ou voltar, porque não consegue um lugar no país de destino. Então, né, esse gozo sobre o outro, essa onipotência, esse lugar de não se ver como semelhante, essa falta de autoridade da memória, é um lugar, né, assim, desde esse texto, desde onde eu vim pensando, né, após ler o texto e na tua escuta, é um lugar que está ocupando cada vez mais um espaço, né, e a gente entende, então, que é um contexto de neoliberalismo bastante forte. Esse anti-intelectualismo também, né, que não vem só da extrema-direita, um anti-intelectualismo que está colocado sobre todas as relações de trabalho também, não está, isso é importante colocar, assim, não está só na extrema-direita, mas é um anti-intelectualismo vindo né, da coisa da facilidade do pensamento, vindo de todos os lados. Esse espaço também dessa onipotência ou da rapidez também, né, dessa falta de tempo para o coletivo, porque esse desengajamento, ele está no desengajamento da sala de aula, ele está no desengajamento do próprio sindicato, onde ninguém mais tem tempo para lutar pelo esse coletivo. Tá? E ainda assim, me ocorreu, quando eu chego ao final do texto, e aqui de imediato, assim, no lugar da alteridade, eu convido a Cláudia aqui para debater alguns elementos especificamente sobre esses conceitos, né, no que diz respeito à perversidade, conceitos psicanalíticos importantes, né, que por hora não vou me atrever a falar, mas eu queria finalizar com o final do texto. E uma vez eu escutei da professora Julieta Jerusalinski, numa live de vocês também, que ela vocês falam do coach nesse texto, e ela falava da sociedade maníaca da lógica da positividade, né? Que a gente, assim, que essa sociedade, né, assim, ela tá uma sociedade do cansaço também, né? É uma sociedade sempre do mais curto, do mais perto, do mais fácil. E com isso, né, a gente pode entender também porque que os espaços escolares, das universidades também estão sendo um lugar, estão, né, passando por um lugar de despovoamento também. E eu diria, assim, que isso vem acontecendo fortemente no Brasil. O meu lugar de trabalho é aqui e é bastante em Portugal, né? E eu diria que em Portugal esse é um lugar que ainda bem não se ocupou ainda, né? As universidades lá, esse respeito à memória, esse respeito à alteridade, esse lugar do ritual, né? Como eu falava contigo, mas esse lugar do tempo para fazer as coisas, esse lugar ainda não foi destituído lá, né? Ainda um espaço para o ritual, para o tempo, para a memória, né? Lá tem um culto muito grande à memória, muito grande, assim. Então, é um ritual à memória. Todos os rituais, todos os inícios de evento, de aula, do que for, assim, é sempre para resgatar quem foi o antecedor, quem foi o antecedente, quem foi o precursor, quem começou. Né? E esse é um lugar importante das relações de trabalho, das relações de carreira, das relações relativas à carreira, eu diria. Bom, acho que, assim, levantei alguns pontos, né, sobre perguntas, assim, né, anotei uma questão ainda aqui, né, carreira é criação, é trajetória, é pulsão de vida,
na medida que perde, que esse desejo, não sei se a gente pode perder o desejo, né, em termos psicanalíticos, né, mas na medida que esse desejo fica ausente, né, a carreira também, ela passa a ser uma carreira como consumo, e o trabalho ele passa a ser atravessado por uma racionalidade, somente do valor, do dinheiro, né, e carreira não é só isso, carreira é simbólica, é trabalho também, né. Então, me veio também, assim, o quanto a gente pode também associar, teoricamente, né, a partir dos conceitos de desejo em Freud, os conceitos de carreira no que diz respeito a uma pulsão de vida enquanto lugar simbólico, né, se buscar. Deixo aqui alguns questionamentos, talvez a Cláudia possa fazer alguma inserção, e a gente abre para o grupo, né, assim, para aqui, para a sala, né, a gente tem muitos, assim, a Liana vem trabalhando bastante, né, também essa discussão do lugar da escola. Pode abrir, né? Sim, a gente está com o nosso chat aberto aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente vai ler e colocar. Os nossos colegas que estão aqui também junto conosco. Eu, assim, para a gente poder começar a ampliar aí o que a professora Andréia falou, acho que é muito importante entender, assim, escutando as coisas que o professor Francisco trouxe hoje, e o que a psicanálise, a filosofia também, né, que é uma das vertentes que está bem trabalhada, né, nesse material, como é que tudo isso pode nos ajudar a compreender melhor esse mundo, né, que é social, mas que é também um modo de ser, né, que vai criando, assim, todas essas subjetividades muito próprias do nosso tempo, como o Francisco apontou em alguns pontos, e que é óbvio que isso é encenado todos os dias no mundo das relações de trabalho, como a professora Andréia está colocando, e eu e a Cristiane, quando conversávamos, né, assim, concebendo um pouco essa nossa atividade, e a gente estava, assim, pensando na relevância que tinha poder compreender alguns desses conceitos que o Francisco traz nesse apanhado, né, que parte desse texto que ele escreveu com a nossa colega, com a Luciana, e com o professor Cláudio, lá da Universidade de Passo Fundo. E a gente, depois, para quem não tem, a gente também pode mandar o endereço desse texto, para quem se interessar. Mas é importante porque à medida que a gente consegue compreender, entender essa noção aí da perversão, de como ela está mais próxima de nós do que a gente imagina que possa estar, né? Quando Francisco fala, né, sobre esse desejo de fazer o mal ao outro, eu fiquei pensando de quantas e quantas formas esse desejo de fazer mal ao outro não se manifesta todos os dias nas relações de trabalho, considerando todos os atores que fazem parte dela, seja o governo, sejam as instituições sindicais, né? E as organizações, e as próprias relações entre os colegas, entre as pessoas, e que abrir para a gente poder pensar um pouco sobre como é que tudo isso se processa dentro do sujeito. Entender essa forma, assim, de estar é o primeiro passo para que a gente possa ordenar algum tipo de defesa, né? Que possa se traduzir em algum nível de proteção para a saúde física, mental e intelectual, assim, de todas as pessoas e dos trabalhadores também, que é algo sobre o qual a gente se debruça enquanto pesquisadora aí da área todos os dias, né? Então, acho que o nosso trabalho e nosso encontro hoje com todos vocês que estão aqui hoje, ele em alguma medida vai na direção inversa de uma frase que o professor Francisco pronunciou, que é vigente hoje, que é o cada um por si, salve-se quem puder, né? E que o que a gente tenta em compreender a partir de alguns conceitos que ele aportou para nós aí, quem sabe conversar um pouco melhor sobre eles para ir erguendo, né, alguns processos de defesa, né? Individuais e coletivas também. Então, estamos abertos aí para as colocações,
as questões de vocês, do pessoal aqui no chat. Eu gostaria de fazer um comentário. Por conta do campo que eu tenho estudado, na interface também com psicanálise e educação, o doutorado nesse momento, nessa interface. E lá no nosso programa, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da UTEC, a minha linha é a linha de fundamentos da educação, então tem toda uma vertente com a filosofia aqui, né, que está também presente no texto. E o que a gente vê hoje em dia, na contemporaneidade, é justamente todo esse processo de formação dos sujeitos é um processo que está em risco eminente. Nós lá estudamos muito o conceito, inclusive, da antiguidade, né, na paideia grega, depois mais adiante na Bildung alemã, no sentido que a formação humana e a educação, ela é um conceito muito mais amplo do que só a transmissão de conteúdos. E hoje a gente vê a educação dentro dessa racionalidade neoliberal como um processo de mercantilização, em que esse processo mais amplo de formação humana, cultural, formação de sujeitos éticos, né, vai perdendo terreno cada vez mais. Então, esses jovens que estão hoje na universidade, que vão ser, então, uma geração futura, que vai estar no campo do trabalho, correm risco de não ter só o que o Adorno já chamava de semi-formação, mas de uma deformação. E práticas, então, predatórias dentro do seu processo de trabalho, por falhas gravíssimas no seu processo de formação, por faltas, né, que são essenciais para que a formação de um sujeito seja realmente uma formação mais humana, e não só conteudista, não só técnica, e que pede que o conhecimento técnico é muito importante, mas não só. Então, o resgate das humanidades, né, é necessário e urgente. E o que a gente vê no atual momento é um fenômeno ao inverso disso, com a mercantilização, e que Francisco trabalha de modo vertical, né, também aqui nessa apresentação. Vocês conseguiram, quem está online, conseguiram escutar as colocações da colega Luciana? Sim? Ok. Pode falar, Liana, pode falar, fica à vontade. A educação, estou falando sobre educação, reforçou uma coisa que eu vinha pensando no falar, que é como o isolamento forçado pela pandemia e as tecnologias de comunicação digital, sem nenhuma crítica, eu seria a última pessoa a fazer crítica à tecnologia de informação e comunicação, mas como amplificaram certas questões da individualização do neoliberalismo, porque se trouxe uma realidade de algumas atividades que jamais se fazia à distância, como uma consulta, e não me refiro nem a uma consulta psicológica, mas consultas clínicas, fazendo à distância. Então, se trouxe para essa realidade a aceitação do distanciamento. Então, agora nós estamos vendo as perdas que vai trazer para as relações. Era a solução, e nós fizemos algo online, enfim, veio para nossos congressos online, participamos, como vamos viajar. Mas agora nós estamos enfrentando os malefícios. Em sala de aula, eu já percebo isso, os alunos, mesmo aqueles que vão para a aula presencial, eles já não conseguem mais
uma educação totalmente presencial, porque eles elencam todos os dissabores, ele tem que pegar um transporte, ele tem que... E o dessabor do distanciamento foi eliminado do inventório deles, como se a educação não fosse algo feita coletivamente. Tá? Se coloca, eu tenho que vir, eu perco tempo, sim, mas então quer dizer que os benefícios para o nosso Estado, aqui construindo alguma coisa juntos, inexiste. Né? Então, eu acho isso muito grave, porque as empresas também, há empresas, sobretudo as de tecnologia, comunicação e informação, muitos funcionários não querem estar convívio. Então, as empresas vêm negociando alguma coisa híbrida. Também não é uma crítica que se faça isso. Mas, nessa ponta, se elevam as vantagens individuais de não se deslocar, e se nega ao trabalho, se recusa as desvantagens da perda da convivência coletiva. E eu acredito que isso que a gente está vendo agora, né? Então, talvez ainda seja muito preliminar falar de dados, porque não deve ter pesquisas, mas o retorno, e isso é racionalidade neoliberal, ou seja, a minha educação não depende do outro, depende de eu assistir um vídeo do professor, síncrono, dando alt-tab, ao mesmo tempo que ele fala que ele se interessa por olhar o que está rolando no Twitter. É isso que acontece. Né? Então, eu acho, cognitivamente, deve ter um tipo de consequência. Quando as pessoas formadas fazem exclusivamente online, estiverem atuando, há de ter algumas. Eu sou jornalista, não sou capaz nem de mapear, mas eu tenho certeza que sim. E a gente só vai começar a fazer. Sim, aí tem um ponto importante. Uma questão muito importante que é, primeiro, que a gente está trabalhando sobre situações muito recentes e que nós não sabemos o que isso vai produzir como efeito. Efeitos da pandemia, por exemplo, sobre o processo educativo, sobre a formação humana, sabemos ainda muito bem. Certamente, alguns das mudanças, algumas das mudanças subjetivas vieram para ficar. Então, a Andréa mesmo estava falando sobre, para falar um pouco da dificuldade do pesquisador, né, que a gente não gosta de fazer afirmativa sobre uma coisa que não pode pesquisar ainda. A velocidade com que se proliferam as novidades, né, especialmente na rede. A facilitação, os meios tecnológicos como facilitadores, tecnologia em si não é nem boa nem má. Ela existe, nos ajuda em muitas coisas, inevitavelmente produzirá efeitos subjetivos, alguns maiores que outros. Mas você estava falando assim, a pandemia e os meios tecnológicos facilitaram uma espécie de posição individual, então dificultando o retorno, né? E criando um esvaziamento do espaço coletivo, espaço de convívio. Eu fiquei muito impressionado, uma das últimas vezes que eu tive na Universidade de Passo Fundo, que muitos de vocês conhecem, outros não, a Andréa, de se lembrar, ali tem um centro de convivência. E o centro de convivência é grande, é enorme o espaço, imenso. E logo depois da pandemia, uma das primeiras vezes que eu estive lá, eu fui até esse espaço. E era assustador, porque era um espaço vazio. E a gente olhava para aquilo, olha para aquilo ali e pensa assim, isso nunca mais vai ser preenchido. Não foi antes, tá? Alguma coisa mudou. Então,
O que vai acontecer? Não sabemos muito bem. Mas é óbvio que os meios, como esses que nós estamos usando aqui, eles influenciam, facilitam isso, né? Não haveria influência se não fosse isso aqui, por exemplo. Essas carreiras que você está contando, difusas, né? Que surgem por todo lado e sem que a gente consiga entender muito bem e que fazem tudo que estão borrando limites, que estão, enfim, descaracterizando as diferenças, né? Diferente como eu acho que da discussão. Muitas coisas que se esse processo, né, existe uma espécie de apagamento do outro, né, já não se necessita do outro. Mas uma das coisas, por exemplo, antigamente, né, para a gente fazer essa discussão tinha que vir presencial ou ficar na sala. Sabe a falta? Ela está apagada. E esse, eu acho que é um mecanismo estruturante do ensinamento, porque se eu tenho tudo e tudo está facilmente acessível, né, e eu não preciso fazer nenhum tipo de deslocamento também, não, porque na falta, nada se move. Fica voltado para um sujeito. E esse sujeito está sendo produzido. A falta é estruturante também, né? Necessária. É estruturante a falta. E pode ser rapidamente preenchida. E se alguma coisa está faltante comigo, eu posso dar uma espiada ali do lado, em outro pedaço da tela, e ali tem uma coisa mais interessante, depois eu volto. Enfim. Claro que isso mudou, vai ter um efeito subjetivo, eu não me atrevo a dizer qual será, mas vai existir, né? Mas certamente a falta como estruturante é uma coisa que chama muito a atenção. Mas eu acho que o cuidado que todos nós estamos tendo aqui é justamente o de, primeiro, de não fazer uma leitura crítica, mas não um criticismo vazio. Nem tampouco criar situações, demonizar o que quer que seja, meios, enfim. Mas o que seria um criticismo vazio? Uma visão ingênua, por exemplo. Seria que está escrito no artigo, e é verdade, mas sempre que a gente vai a uma discussão, a gente tem que retomar esse assunto, né? É essa questão da competição feroz que existe no neoliberalismo, por exemplo. Mas a competição não pode ser demonizada. A competição é importante. Se ela deve existir, ela leva a comparação entre essa capacidade, leva ao crescimento, produz também, como parte da vida, é inerente, inclusive, à própria produtividade. Então, quando a gente faz uma crítica em relação a isso, não podemos adotar uma visão romântica de um mundo sem competição. Nós soaríamos anacrônicos demais. Né? Nem demonizar tecnologias, porque elas também fazem parte da nossa vida. Em tudo, a questão é o quão mediada essa competição está, por exemplo, por um limite do gozo com a destrutividade, o gozo destrutivo. Né? Como é que a gente pode disputar sem que isso respeite um limite em que vai destruir o outro e sua posse, seu lugar, seu espaço. Né? André falava que impressiona muito a diferença que existe entre a Europa e Portugal, especialmente. O respeito pelo lugar, pela memória, significa pelo predecessor, né? Significa dizer, bom, isso aqui o fulano estudou, esse campo é dele, esse aqui é o meu, esse eu não faço porque não é meu, é da fulana, né? O que é o inverso desse influencer, que é um sujeito que vende a ideia de que ele sabe tudo, isso tudo ele faz, sobre tudo ele opina, e mais que opina, ele tem certezas afirmativas, né? Faz discursos fortemente afirmativos. Então, assim, não demonizar tecnologias, não fazer uma leitura ingênua, imaginando um mundo sem competição
né? Que parte disso sempre foi. O problema do neoliberalismo faz um uso selvagem dessa situação e despiu esse processo inerente ao crescimento humano. A competição está instalada desde que a gente tem o irmão. Você, obviamente, disputa um espaço com o irmão. Né? Se não tiver um irmão, você vai disputar espaço com alguém, ou é com um priminho, ou vai ser na escola. Em algum lugar isso vai acontecer. Então, mas o despojar isso de toda e qualquer posição ética, nome, né, de uma utilização das pessoas para a obtenção de lucro e jogar uns contra os outros numa selva de empreendedores, si próprios, como são os influencers, né, que são exemplos próprios de neoliberalismo. Eles vão lá para o computador e se constituem a si próprios e se empreendem e fazem sua empresa e vão construindo esse lugar. Né? Bom, isso, eu queria fazer essa observação, né? Nesse sentido, Francisco, eu quero ler aqui o comentário da professora Vânia, da Unijuí. Sim, muito importante. Ela diz assim, ó, Francisco, obrigada por compartilhar conosco reflexões tão profundas e tão ricas em detalhes. Ao ouvi-lo, lembrei... Peraí, só um pouquinho. Ao ouvi-lo, lembrei de que a condição para a civilização é o sacrifício de um gozo todo, cuja figura emblemática seria, em termos freudianos, o mito do pai da horta primeva. Nesses termos, fiquei pensando que o neoliberalismo e toda sorte de outros termos que a ele se associam, como lógica mercadológica, consumo, disputa, competitividade, não é o mais refinado, o mais evoluído, entre aspas, na escala civilizacional, simplesmente porque ele nos faz laços fraternos, simplesmente porque ele não faz laços fraternos, senão que os corrompe ou os impede de se constituírem. Ou seja, o imperativo goze, que acompanha o discurso neoliberal capitalista, não seria uma armadilha que tem nos lançado para um movimento regressivo, pré-civilizatório. Quem que eu preciso baixar aqui? Não estou conseguindo. Ela está aqui fazendo uma pergunta. Pré-civilizatório. Eu não vejo aqui o final. Isso, vai terminar com a pergunta? Daí ela fala assim, consideras que isso faz algum sentido? E como tens pensado a formação superior em meio aos desafios de sustentabilidade econômica que tem constrangido essas instituições, sobretudo as comunitárias, que é o Unijuí, né, o PF? Outra pergunta. As instituições, eu não tenho muita autoridade para falar sobre a realidade, porque eu não sou ultimamente, nenhum cargo de gestão das universidades. Mas a gente sente que essas instituições, eu acho que não é só uma questão das instituições comunitárias, né? É o caso da Universidade de Passo Fundo, o caso da Unijuí, onde a professora Vânia trabalha, mas acho que as universidades federais estão passando por um processo semelhante, né, de constante depauperamento, ataque, furtamento, investimentos, ausência de concursos, professores super cansados, gente exigida demais, precisando fazer um monte de coisas, professores substitutos contratados em regimes de sofrimento, que não sabem onde vão ficar, quanto tempo vão ficar. Isso é a selvageria, né, geral. Você vai criando uma situação em que as pessoas, não sei se eu consigo me explicar, mas as pessoas começam a olhar para o seu semelhante ao lado como um perigo, como um rival, e facilmente precisa eliminar esse rival. Então, isso é fatal para o processo de formação humana. A formação do laço humano, que é a base da solidariedade, sustentada por uma ética que permite criar espaços coletivos como esse aqui, que a gente se apoia. O André estava fazendo votos, é isso, o seu coletivo. Né? Então, eu não sei dizer
Penso que é um desafio, porque quando a gente conversa com os gestores, eles dizem o seguinte: a sobrevivência econômica nos obriga a fazer coisas. E a sobrevivência econômica nos obriga a maltratar. Eles não dizem isso, eu estou dizendo, tá? Maltratar pessoas, colegas, que nós não queríamos fazer, mas agora a gente faz. Bom, se a minha sobrevivência, tirando do campo da universidade, passando isso para o sujeito, se a minha sobrevivência está ameaçada, eu vou maltratar o que está ao meu lado, porque ele pode me tirar o sustento e me tirar o lugar. Né? E usar, né, isso que nós tentamos criar um espaço para discutir no texto, que o uso premeditado dessas formas de relação constitui uma perversão que necessita ser chamada com esse nome, em todas as letras. Não. É perverso esse modo de funcionar, esse vínculo é perverso, e é perverso o sistema que faz uso dele, se valendo de um contingente de sobra, de desocupação humana, que é isso, né? Se você não quer, tem outro que quer. Então, isso é próprio do capitalismo, mas o neoliberalismo levou isso, está levando isso a extremos, né? E, inclusive, aí então, agora aqui no Brasil, ultimamente, passando todos os limites, obrigando as pessoas, por isso que a gente viu, que é muito do campo de vocês, né? Que aconteceu muito no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, eram as empresas começarem a obrigar, sob ameaça, as pessoas a votarem. Né? Então, a Vânia pergunta se existe um retrocesso civilizatório. Bom, no mínimo, a gente poderia pensar isso como uma forma de uma prática de coronelismo, tá? Que se instalou novamente. Então, sim, existe uma regressão, um retrocesso em algumas coisas que a gente não via mais reaparecer. Tá? Então, aí existe, né? Quer dizer, se retirou epiderme, cara, está aparecendo osso. É óbvio que tem uma coisa exposta, um problema difícil de equacionar aqui. Não sei se chegaríamos a pensar em um retorno pré-civilizatório, né? Mas, por exemplo, a volta de autoridade, de um autoritarismo onipotente, ao invés de uma prática, por exemplo, de gestão política baseada na alteridade, ou, se nós quisermos usar uma palavra similar, na outreidade, né? Que é uma palavra que não tem na nossa língua. São a outreidade, que é isso. Alter vem de outro, né? Então, a alteridade significa a diferença, né? Enquanto a autoridade está muito conectada com a ideia do mando de um sobre o outro, comandar alguém, né? A onipotência autoritária, o retorno dessas formas não é só no Brasil, isso é no mundo, né? Através, por exemplo, de governos que estão representados pela extrema-direita e que vem com força. No campo da educação, colocaste, eu fiquei pensando, interessante essa questão, porque nós encontramos ali, né, a ideia de que a educação deve transmitir conteúdos. Embora a Luciana tenha dito, a Dóris também falou, transmitir conteúdos sem nada mais além do conteúdo. Então, vamos transformar a educação numa educação técnica, tecnológica, tecnicista, né? Formação técnica, profissionalizante, né? E nesse discurso parece assim uma hipervalorização da prática, como se quando se falasse em teoria, se estivesse dizendo bobagens, enchendo linguiça ou torrando a paciência de alguém, tá? Para dizer assim, palavras bem diretas. E as Então, disciplinas das humanidades como secundárias, dispensáveis, descartáveis, inúteis, isto, e vamos retirar, né? Porque daí nós enxugamos o custo, mas não estamos enxugando custo, estamos enxugando cérebros,
pensamento, para quê? Para formar um sujeito que perpetue esse sistema. Então, a autoperpetuação é assustadora, é assim que ela acontece. Você destitui, né, as pessoas das suas condições, principalmente educativas, vai produzindo sujeitos cada vez mais, né? E aí aquele que não consegue, que tem uma posição ética nesse mundo, muitas vezes ele fica doente no trabalho. Ele enferma. Colapsa, não consegue, aí começa, né, esses fenômenos de falta ao trabalho, absenteísmo, essas coisas que vocês conhecem bem, né? E que a gente vê como é um sintoma, tá acontecendo alguma coisa aqui. Tá? Então esse processo ele vai de retrocesso, ele vai acontecendo em diversas áreas. A gente aqui estava falando agora da educação, antes de outras. Então a pergunta da Vânia, né? Sim, eu acho que tem uma armadilha que nos está nos pegando, o que nos faz regredir em alguns pontos. Mas eu insisto, eu disse dentro do texto também. Mesmo nessas situações, existem espaços de resistência de pessoas e de coletivos que fazem contraponto a isso. E o próprio sistema tem brechas, né? Tem brechas que ele faz, de alguma maneira, não ser todo, né? Para usar, porque a Vânia que usou uma linguagem bem psicanalística, propriamente lacaniana, né? Quando ela se refere aqui primeiro ao discurso do capitalista, né? Goze mais, sempre mais, tudo que você puder, não importa como nem a quem isso atinge, né? Isso Lacan chama o discurso do capitalista, regido pela lógica do gozo, né? E ela chama aqui de sacrifício do gozo todo, né? Então, quer dizer, ninguém pode ter gozo todo. Lacan dizia isso, né? Ele dizia, a mãe precisa ser não toda. Nós vamos chegar no mesmo ponto que a Dória estava falando. O que significa isso? Tem que ter uma falta. Não todo significa algo me falta. Preciso, né? Uma mãe não pode ser toda, porque senão a criança não se destaca dela, né? Fica uma dupla enlouquecida de completude. E essa completude não existe. Nós vivemos buscando isso, mas a busca é o desejo. O desejo a gente sabe que a gente busca, mas não acha, não encontra. O que não nos impede de buscar, graças a Deus, senão a gente estava morto. Mas também não podemos acreditar que, enfim, vai haver uma situação. O capitalismo vende um pouco essa ideia e que esse todo pode ser encontrado em um status ou uma situação, etc. Então existe um retrocesso. Eu acho que isso é interessante aqui na questão da Vânia também, né? Ela fez 3 perguntas de amplo espectro, então. Mas eu acho que mais que responder, nos serve para ir refletindo e juntando um pouco as coisas que vocês estão dizendo aqui, né? Com certeza. E, assim, até um pouco nesse sentido aí das questões do coletivo que tu trazia, a gente tem 2 perguntas aqui que eu vou ler elas juntas, porque eu acho que uma tem que ver com a outra. Uma é da Sandra, nossa colega aqui do PPGA e funcionária aqui da universidade também. Ela pergunta, por que o mal estrutural se sobrepõe ao bem? Teríamos como construir o bem estrutural? E a Graciane, que é a nossa colega aqui do PPGA também, ela diz assim, apenas para ilustrar a vinculação do debate, estou pensando na dimensão do neoliberalismo que, por sua feita, deforma as formas de amar e trabalhar. Gostaria de trazer à baila as afetações no âmbito do trabalho público e na sua dimensão ética, que na primeira instância deveria voltar-se ao coletivo. Atualmente é devastada pela perspectiva individualista. Assusta-me, e a muitos outros também, a ampla e coletiva trajetória que a sociedade terá que percorrer para resgatar essa ética de um trabalho público, hoje na mira do individualismo e da privatização. E também aproveito para dizer que
feito os comentários sobre a pergunta delas, a gente vai começar a se dirigir para o encerramento, que a gente tem o nosso horário aí que a gente pretende respeitar. Certo. Posso só falar um... Vou só falar rapidinho enquanto vocês pensam aqui. Botei. Não, pode responder. Não, a Greciane é uma grande entusiasta, né, de estudos sobre a administração pública, né, trabalha no Hospital de Clínicas aqui, né, também na área da saúde junto com a Cris, e as duas vêm lutando bastante, né, para melhores condições de trabalho, todos, assim. Mas aí, quando a gente estava falando, né, do relacionamento... o que eu ia dizer? Agora fugiu, quer dizer... tá, do DEJUR, não, eu ia resgatar do DEJUR. Porque o DEJUR, ele diz, né, um dos textos dele, assim, ele dizia, é preciso que o outro saiba que o meu trabalho não foi em vão. DEJUR, dentro dos textos dele, assim, é preciso que o coletivo, o meu colega, quando ele vai falar do reconhecimento do trabalho, é preciso que o meu colega, o coletivo, né, ele encontre, né, na relação de trabalho, que o meu trabalho não foi em vão, que ele reconheça o meu trabalho. E para reconhecer meu trabalho, ele tem que ver que aquilo não é o prescrito, é um trabalho real, ou seja, foi minha inteligência para fazer aquilo, né? E aí eu estou pensando o seguinte, cada vez mais mediada pela tecnologia, ou pela falta de relacionamento, ou por, né, eu fazer, né, eu trabalhar sozinho o dia inteiro, né, o quanto essa falta não pode se fazer presente, essa falta de reconhecimento do outro. Essa subjetividade, vamos dizer assim, ela fica faltando, porque o outro não vai reconhecer o que o outro fez, porque não viu, porque não identificou, porque não atravessou uma subjetividade ali, porque não atravessou uma criação, uma percepção da memória, de que aquele outro fazer aquele trabalho teve uma memória, teve um trabalho semelhante, né? Eu entendo que é isso, assim, um pouco do semelhante, né? Que é ver que aquele outro também passou pela mesma dificuldade e quer fazer, e bom, aí eu vou reconhecer o outro como semelhante e vou entender o trabalho dele, saber da dificuldade que é realizar aquilo, e, portanto, vou entender e vou dar uma cadência do trabalho, talvez menor, porque eu sei da dificuldade que é fazer também. Só que na medida que está atravessado pela tecnologia, que está todo mundo correndo, e que ninguém mais também quer estar no espaço de trabalho, que o espaço de trabalho está cada vez mais esvaziado, esse reconhecimento ele se perde. E aí o sujeito volta a ficar ensimesmado, né? A ficar em si, e já não vê o outro. Então, pensar que isso é um pouco sério em termos de relações de trabalho, para onde a gente está indo. Porque uma coisa era falar isso do DEJUR quando ele falava em 2007, 2008, 9, 10, 11. Que o DEJUR já falava isso por uma realidade francesa. Outra coisa é eu pensar o DEJUR olhando hoje sobre 2022, depois de uma pandemia, depois de tudo, de um dela, quer dizer, né? Freud imagina que não imaginava isso, o DEJUR que também nem, talvez não sei, também se consegue responder para onde é que a gente está indo, porque eu entendo que em termos de relações de trabalho, os atravessamentos são bem maiores do que os atravessamentos de relações de trabalho que o DEJUR já apontava como sério em 2007. E que agora o atravessamento é mais sério ainda, porque é atravessado por uma tecnologia, por uma onipotência maior, uma solidão maior, uma tecnologia maior, um neoliberalismo mais forte, uma pandemia. Então, talvez de pensar, não quero ser pessimista, assim, mas de pensar o que talvez vai se apresentar. E que talvez, dentro do que vocês falem, né, assim, a constituição do sujeito, ou o esforço que o sujeito vai ter que ter cada vez maior para dar conta desse mundo. A medicação, né? O que eu escuto muito trabalhador dizendo que é a base de medicação. Aumentou o uso de medicamento para dar conta do trabalho, da vida. Então, de pensar, assim, que também isso também está crescendo em termos de relações de trabalho. Por quê? Porque já não tem mais essa subjetividade atravessando, no sentido da coletividade, trabalhar junto. Então, né, não sendo pessimista, mas eu acho que para o funcionamento psíquico, eu entendo, não, tá, assim, não é minha área, mas eu entendo que o esforço vai ter que ser muito maior do sujeito.
para dar conta da vida. Sim, é muito mais fácil e rápido ser apagado hoje, né, do que em 2007. O processo de apagamento de... Conto para vocês um exemplo bem breve, meu próprio, que me deixou assim... Eu estava comentando que o processo de apagamento é muito mais rápido hoje que em 2007. O Gabriel falou, e eu disse que ia contar uma situação muito simples, mas que dá conta um pouco disso que você está dizendo. Nós somos atingidos pela pandemia, começamos a dar aula por computador, né? Aprendemos rapidamente ali, que eu não sabia nada desses negócios aqui. Zoom, Meet, nem sabia o que era. Então, uma semana, telefonei, mandei uma mensagem para o celular para duas ou três alunas minhas, que eu sabia que conheciam bem isso, e disse, criem esse negócio e me ponham lá dentro e me ensinem. Daí a aula, aquele dia, né, foi para elas me ensinarem a usar o recurso. Ficamos 2 semanas eu aprendendo a usar o recurso. Foi uma experiência muito interessante, aliás, porque eles eram os professores, eu era aluno. E depois, então, a gente foi retomando o nosso conteúdo e isso passou a fazer parte do conteúdo. Mas eu já tinha tido com eu tinha 2 grupos, duas disciplinas. Uma disciplina eu tinha tido um semestre inteiro de aula, com outra eu tinha tido 3 aulas. Deu 3 aulas e parou. E foi bem. A gente conseguiu trabalhar bem. Estavam todas as câmeras abertas, todo mundo participando. Foi bem. Daí foi andando. Depois de um ano, eu recebi, então, uma turma de alunos que eu nunca tinha visto. Eles não sabiam quem eu era. Eles nunca, já estavam há 1 ano e meio na universidade, nunca tinham pisado no corredor da universidade. E aí eu comecei a me dar conta, André, uma coisa que você falou, né? E a Doris falou também da falta, eu me dei conta, foi uma falta para mim, foi brutal essa falta, e uma coisa ligada com o tema da história do esquecimento e do apagamento. Eu comecei a me dar conta que, como eles não andavam no corredor da universidade, não conversavam com seus colegas mais antigos, a cultura, e quem são os professores, quem é o medonho, quem é o que tira o couro, quem é o não sei o quê, quem é que é bom, quem é que é ruim, não existia mais. Gente, a história zerou. Zerou. Então, esses alunos eram alunos daquela universidade que eu conheci, trabalhei 37 anos? Não era. Mas era. Porque estavam matriculados naquela universidade, eu era o professor deles. Mas, subjetiva e simbolicamente, não era mais. O que eu faço com isso? Como é que eu lido com isso? A história que eu escrevi por 35 anos de docência, que se transmitia do bem ou para o mal, e era divertida, isso que a gente chama cultura de um curso universitário, ela simplesmente apagou. Apagou, porque se você não anda na universidade, não tem ninguém que fale, você não é falado, você não é lembrado, você não existe. Sim, tu disse, nós somos feitos de memória, sim, isso mesmo. Nós recebemos agora em Passo Fundo, faz poucos dias, eu falo brevemente, depois eu vou deixar a Cláudia encerrando, o filho do Dr. Marco Bobbio, que é filho do Norberto Bobbio. Norberto Bobbio escreveu um livro extraordinário, que se chama De Senectute, Tempo da Memória. Aliás, eu aconselho quem gosta de ler, que leia. E nesse livro ele diz assim, que ele teve um irmão que morreu com 15 dias de vida. Nasceu e viveu irmão. Que ele sabia da existência desse irmão, porque o pai e a mãe tinham contado. Aí morreu a mãe, morreu o pai, ele não tinha mais nenhum outro irmão. Então ele dizia que ele estava se dando conta que quando ele morresse,
essa pessoinha jamais teria existido. Ninguém mais fala, não haveria no mundo ninguém capaz de falar sobre ele. E ninguém saberia jamais, nunca mais, reconhecer naquela pequena catacumba quem era. Isso é a memória. Então, o sofrimento psíquico que produz você investir uma vida de ser esquecido é brutal. Se apagado, então, como é que nós vamos suportar isso, uma vez que a gente está trabalhando em meios cada vez mais etéreos e possíveis de ser esquecidos, e com rápido descarte, né? Porque rapidamente muda uma coisa, a gente já não domina mais, sai né? E deixa de ser visto, e deixa de ser lembrado, deixa de existir. E isso é muito doloroso, efetivamente. Então, se não tiver um coletivo que diga, não, quem fez isso foi o fulano, né? Quando a Andréia chega assim, a mim me antecederam nesse PPG 50 anos de história. Eu estou aqui sentado. O que a Andréia está dizendo? Eu sou faltante. Eles construíram algo e eu recebi. Não fiz tudo sozinho. Mas isso não é uma coisa muito frequente acontecer. Então, produz um imenso sofrimento psíquico, né? Como é que a gente recupera isso, né? A pergunta que a Graciane, colega de vocês, tinha feito, né? A devastação do serviço público e do sentido do serviço público, que se destrói em 4 anos, leva 50, 100 para você fazer. É duro, né? Pessimistas, bom, pessimistas não pode ser, né? A gente tem que pensar assim, existem espaços de resistência e existem os coletivos. E é eles que nós temos que recorrer. E cuidar das crianças, educá-las. Da geração de comentário nesse molde, né, dentro da universidade de graduação, mas que para mim é muito nítido isso, porque eu vim de um outro curso que tinha muito uma cultura de família dentro do curso, sim, né, que era na geologia. Quando eu cheguei na administração, eu cheguei e eles ainda tinham aquela coisa de acolher o bicho, né, tudo mais, mas já era uma coisa um pouco diferente. E aí, depois da pandemia, eu frequentei algumas cadeiras com gente que nunca tinha tido aula na universidade, e é engraçado porque as pessoas elas estão no mesmo ambiente, elas não sabem os nomes umas das outras, os trabalhos em grupo, que a vida inteira eu fiz em grupo de verdade, eles são hoje em dia por videochamada, por Zoom, então muitas vezes tu nem vê a cara do teu colega do grupo. No semestre passado eu tive uma cadeira que a gente fez o trabalho final e tem 2 integrantes do grupo que eu não sei até hoje. Então era obrigatório todo mundo tirar a aula apresentar. Então, eles podem ser qualquer pessoa. Né? Sim, você pode fechar a câmera. E já foram esquecidos, literalmente. Nunca foram lembrados, na verdade. Então, isso é muito pesado. Assim, muito, quando a gente constrói toda essa rede de administração, principalmente de networking e tudo mais, isso é quebrado. Né? Então, não tem muito o que dizer para onde vai, né? Mas realmente é uma perda. Sem dúvida, a Cíntia tem razão, né? Mas hoje a gente está aqui, né? Seja dessa forma híbrida, seja esse nosso encontro aqui presencial e todo esse pessoal que está nos acompanhando aqui pelo Zoom. Eu acho que num genuíno movimento, né, de resistência e de encontro, e confraternizando esse encontro que não é só entre pessoas, mas é um encontro entre áreas, entre universidades, né, entre países, já que a Andréia nos representa hoje lá no exterior, né. Então, a gente queria agradecer, especialmente a ti, Francisco, pela tua disponibilidade de estar conosco. A gente está
assim, alicerçando isso já faz bastante tempo. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui, que estão aí, né, nos espaços de vocês, por terem compartilhado. As pessoas fizeram alguns comentários aqui no chat agradecendo, dizendo da importância, né, dessa interface que a gente está tendo aqui. E eu, assim como a Cristiane, tenho certeza que trabalhamos juntas, né, trabalhou comigo aí na organização, acho que nós estamos bastante satisfeitas com o resultado, né, da gente ter podido começar esse trabalho juntos aí hoje. E agradecemos aos nossos parceiros, ao Conselho de Psicologia, ao projeto, ao PGDU da UPF, a URGS, que nos acolheu, o OIC, que é o nosso grupo de pesquisa. Então, muito obrigada a todos, que tenhamos aí um bom final de semana e que esse seja o primeiro de vários encontros. Tá? Muito obrigada, pessoal. Um abraço para todos vocês. Muito bem. A gente já pode.